Olá, minhas amigas, meus amigos, prazer muito grande falar com todos. Estou muito feliz porque esse evento aqui, eu estou participando pela primeira vez, já fiz outras lives aqui, lógico, no Damásio, mas é a primeira vez que venho dessa maneira, está lindo aqui, ó, como você viu, uma maravilha. E eu estou muito feliz porque estamos trazendo uma pessoa, vocês verão, ao final dessa nossa live, vocês verão a qualidade de pessoa que nós estamos trazendo, né? A gente chama de Carlos Bocuí, mas na verdade, se nós formos ler aqui tudo o que ele já fez e está fazendo, né, em prol do meio ambiente, nós ficaríamos aqui uns 10 minutos apenas falando sobre isso. Mas, meus amigos, eu já vou apresentar o nosso convidado, vou falar um pouquinho a respeito das obras, do trabalho que ele desenvolve e tudo. Eu queria só dizer o seguinte, olha, eu acabei escolhendo alguns artigos muito interessantes sobre direito climático, que é um tema do momento. Então, se você pegar aqui o QR Code que está aqui na nossa tela, você vai ter acesso a todo esse material. Então, vai aparecer daqui a pouquinho aí um QR Code para você, e você vai ter acesso a esse material. Então eu selecionei, procurei artigos falando, lá, é só você pegar ali, ó, e você vai ter acesso a mais ou menos entre 10, 12 artigos que falam sobre direito climático. E acho interessante, e inclusive por conta, o principal desses artigos, o principal é o nosso querido Gabriel Vedi, que é um entendido muito grande nesse assunto, ok? Então, agora eu vou falar com o meu querido Carlos Alberto Heiler ou Heiler? Como é que é? É Heiler, é alemão, É Heiler. Heiler. Carlos Alberto Heiler Bocuí, está aí na tela para vocês, pessoal. Esse é o nosso querido convidado de hoje, que eu tenho a satisfação de, além desse encontro profissional que a gente tem em várias oportunidades, ele ser uma pessoa que a gente começa já a ter uma amizade. E o nosso Bocuí, ele é graduado, isso aí eu já falei outro dia para ele, que eu acho maravilhoso, em educação artística. Isso isso é maravilhoso, porque meio ambiente é arte mesmo, também, né? E tem especialização em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de São Paulo, mestrado em gestão ambiental pela GV e extensão em Economics of Climate Change na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Então vejam vocês a qualidade de pessoas que nós estamos trazendo. E ele é presidente de um instituto que atua muito em meio ambiente, inclusive você pode depois acessar, é o PROAM. Ele é o presidente, fundador e presidente do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. E ele é membro do Observatório do Meio Ambiente criado pelo Poder Judiciário, pelo CNJ. Além de tudo isso aqui que eu já falei, foi conselheiro do CONAMA, coordenador da campanha Billings Eu Te Quero Viva, coordenador do Programa Internacional Metrópoles Saudáveis, com parceria com a OMS, representante do CONAMA na Comissão de Acompanhamento do PROCONV, integrou a delegação brasileira nas conferências do clima das Nações Unidas do Peru e de Paris, COP 20 e 21. Depois ele vai passar para vocês um pouquinho do cenário de como as COPs funcionam. Palestrante internacional, Alemanha, Itália, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, autor de livros, um aqui que eu fiquei encantado, Responsabilidade Socioambiental. Você sabe que eu não li esse livro teu, viu? Eu preciso ler, porque eu estou dando aula na PUC exatamente de ESG. Mas ele vai dar aqui uma palhinha para a gente a respeito disso. E, finalmente, pela atuação que ele tem, né, em cidadania ambiental, ele foi agraciado com o prêmio Ação Verde do Banco Crefsul, prêmio ECO, medalha de honra ao mérito da Polícia Militar, comenda do Principado de Andorra. Meus amigos, nós estamos diante de um gigante internacional no campo ambiental. Na verdade,
e eu gostaria que vocês tivessem a dimensão dessa pessoa aqui que eu estou trazendo. Fiz questão mesmo de trazê-lo, Carlos Bocuí, porque a gente dá aula de meio ambiente, mas ele trabalha com meio ambiente a vida toda e ele vai trazer toda a sua experiência. Meu querido, por favor, se apresente, fique à vontade. Luiz Antônio, eu, depois dessa apresentação tão generosa, né, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande sobre o que eu vou falar aqui, não é? Porque você deu um peso extraordinário para a minha experiência e eu que tenho a dizer sobre o trabalho de vocês no setor de educação, né, o quanto é importante você formar profissionais na área de direito, né, para a implementação do direito ambiental no Brasil, no mundo. De parabéns estão vocês do setor de educação que fazem esse trabalho fantástico. Eu agradeço bastante, Bocuí, e digo lá, eu dou aula na PUC também, e na PUC nós criamos uma cadeira que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu trabalho com o objetivo número 16, que é apaixonante, né? Porque as pessoas falam em desenvolvimento sustentável e todo mundo acha que desenvolvimento sustentável é um troço desse tamanho, quando é desse tamanho, né? As pessoas não têm ideia do que vem a ser desenvolvimento sustentável, né? Então, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável? Eu tenho colocado, tem 17 objetivos. Na verdade, é uma coisa enorme. Você pode falar um pouquinho a respeito. Ok, bom, são as agendas ambientais, né? Quando a gente fala dos desafios de transformação civilizatória, você tem múltiplos temas que são as agendas ambientais clássicas, né? Que são a agenda verde, a agenda marrom, a agenda cinza, a questão das mudanças climáticas, a questão da água, das florestas, da biodiversidade. Então, cada uma dessas agendas se transformou num objetivo das Nações Unidas, né? Isso começou lá com a Agenda 21, se transformou nos objetivos do milênio e agora do desenvolvimento sustentável. E é muito bom que você tenha targets, que você tenha alvos, né, a serem atingidos e tenha metas, tenha prazos também, para que essa transformação ocorra. Só que, de fato, transformar o modelo civilizatório nessas agendas essenciais é uma tarefa gigantesca, né? E aí, como é que a gente percorre esse desafio, né? E talvez nesse processo o pior desafio, o mais difícil e o mais, eu diria, paradigmático é a questão das mudanças climáticas, porque ela tem uma interface com todas as outras áreas, né? Então, perseguir os objetivos do desenvolvimento sustentável é você transformar a sociedade humana para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mantendo a qualidade de vida. Bom, entrando no nosso tema, então, Bocuí, eu perguntaria para você, a gente colocou aqui fato ou fake, né? Para nós, a mudança climática ela é inegável, mas alguns ainda teimam em dizer que isso não está acontecendo. Então, traga para a gente aqui, você tem o relatório, né, que recém-lançado a respeito das mudanças climáticas. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa evolução e para onde nós estamos indo e o que podemos fazer para evitar, infelizmente, talvez um desastre aí enorme aí para frente. Então, eu queria dizer o seguinte, a fase do fake já passou, né? Então, Nós temos hoje 99,99% dos cientistas do mundo que trabalham, estudam mudanças climáticas, dizendo que a realidade é retratada nos relatórios do IPCC, do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas. E hoje você tem mais de 280 cientistas de ponta testemunhando, trabalhando, documentando, analisando os dados de muitos países com relação à mudança do clima. Então, a dúvida que pairava sobre mudanças climáticas, se ela é antropogênica ou não, é provocada pelo homem ou não, se é um fenômeno que pode ser natural, isso já ficou superado. O fato é que nós estamos esquentando o planeta devido principalmente à ação humana, né? Bom, essa descoberta não é nova, ela vem desde o século passado, século retrasado, né?
por volta de 1896, um cientista sueco, ele, de fato, compreendeu como se dava o processo de aquecimento, e ele dizia que se nós retirássemos todo o carbono da atmosfera, o mundo congelaria. E se nós dobrássemos o número de carbono na atmosfera, nós teríamos um aquecimento de 5 graus do planeta em, em um tempo bastante curto, né? Mas ele acabou, no final dessas pesquisas, entendendo que o processo não era tão rápido, era lento. Então, que isso não era tão preocupante. Agora, a partir da metade do século passado, aí sim, você tem um conselheiro do presidente Carter, nos Estados Unidos, que disse o seguinte: em 60 anos aquece 5 graus. Quer dizer, até 2037, isso foi em 1977, nós vamos ter 5 graus de aquecimento do planeta se as coisas continuarem como estão. Imediatamente, o setor econômico e também os setores ligados à indústria do petróleo reagiram e passaram a fazer uma contraposição, colocando incerteza científica no processo. Então, na verdade, houve uma grande manipulação com relação às mudanças climáticas, na tentativa de desqualificar o conhecimento científico para garantir a indústria do petróleo, né? E, felizmente, essa fase passou. Hoje nós temos aí 100% praticamente de certeza e toda uma preocupação com relação à modelagem, a como o planeta deve trabalhar, né? Como é que a humanidade pode trabalhar para evitar um mal maior, né? Que seria o aquecimento acima de 1,5 graus. Nós estamos atualmente aproximando de 1,5 graus já, né? Pelo que eu observo. E a gente... Um, Pois não. 1,1, né? 1,1. Um pouquinho mais. E a tentativa é ficar em 1 grau, 1,5. Mas pelo que a gente está vendo de lançamento de gases de efeito estufa, isso nós não vamos dar conta. Em 2035 nós já vamos atingir 1,5. Ou antes, talvez. Quais são os dados que você tem? Eu compartilho da sua preocupação por vários motivos. Primeiro, porque a transformação real não está acontecendo. Quando você vai para as conferências climáticas, você percebe que que se senta à mesa na negociação é a tendência geopolítica de nações poderosas que tentam manter o seu poderio, o seu PIB, que é lastreado em combustíveis fósseis. Então, quando você fala hoje de China, Estados Unidos, Rússia, Índia, com as necessidades dela de energia, você tem países que estão muito preocupados com a questão da hegemonia econômica no cenário geopolítico global, e não a preocupação de resolver o problema, né, mais imediatamente. Então, quem fica para trás nesse processo e vai sofrer mais a consequência são os países mais pobres, né, com menos recursos financeiros, e que acabam tendo menor capacidade de adaptação às alterações climáticas. Só para se ter uma ideia, o que aconteceu no litoral norte, no estado de São Paulo esse ano, onde você previa uma chuva com metade da intensidade do que ocorreu, não é? Que nunca havia ocorrido antes. E aí esse é um dado interessante para se dizer. A gente não pode mais dizer no cenário de mudanças climáticas que a série histórica nos dá segurança. Não tem segurança, né? Então, essa falta de segurança climática que nós vivemos hoje, ela vai ser muito mais dura nos países com menos recursos, ou com seca extrema, ou com intempestividade, né? Na África subsaariana, nós já temos na região do chifre da África, entre o Saara e a África subsaariana, uma faixa que está completamente em desertificação. E aí você tem um avanço de fome, de migração, uma série de problemas num continente que sofre de problemas sociais crônicos, né? E o nosso temor, o temor com o Brasil, é que o Brasil tenha uma insegurança alimentar, que a mudança climática ela vem atingir a segurança alimentar do Brasil e a segurança hídrica também, não é? Acima de 1,5 graus,
as espécies, elas se comportam de uma forma diferente. Não se tem certeza do que acontece a 2 graus com muitas espécies da agricultura. Muitas vão desaparecer, não é? Então, o grande problema acaba ficando mesmo para os países em desenvolvimento, enquanto os países mais ricos é que estão lançando a maior parte da contribuição dos gases de efeito estufa. Bocuí, então, tomando um pouquinho da sua fala, eu queria até passar para quem está ouvindo a gente. Pessoal, não sei se sabem, mas 10 países no mundo são responsáveis pela emissão de 70% dos gases de efeito estufa. Então é uma coisa bizarra, louca, né? Porque, veja, você senta numa COP com tantos países, só que 10 países representam 70% e o resto suporta. E uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que você deve compartilhar isso, porque eu percebo, os governos, quando eles fazem projeções de políticas a serem desenvolvidas, eles ficam pensando no que aconteceu há 20, 30 anos atrás e não enxergam que caiu no litoral norte quase 700 milímetros lá em 2, 3 dias. Então, fica fazendo projeção pensando no passado, quando, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito diferente. Então, nós não estamos preparados, infelizmente, para esse movimento de resiliência que deveria existir. O que você pensa? É isso mesmo. Diante da insegurança das mudanças climáticas, ou seja, com a falência da série histórica, vai chover muito mais do que se previa, é o caso, Luiz Antônio, de uma averiguação, não só das áreas de risco, mas das áreas que não eram consideradas áreas de risco, e também de todas as obras que foram construídas em encostas, não é? Por todo esse Brasil gigantesco, que foram construídas com base na série histórica. Isso. Porque a engenharia, ela se baseava na série histórica para dimensionar a capacidade de resiliência de uma obra, não é? Então, nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com as estradas do litoral norte de São Paulo esse ano, onde as encostas deslizaram. Não se esperava que as encostas, mesmo com vegetação mantida, elas fossem deslizar, mesmo com enraizamento. Não é? Não é um fator de você ter uma degradação que depois acaba levando ao deslizamento, mas é a própria condição natural agredida pela intempestividade climática é que não resiste. Não é? Então, é de se pensar que essas estradas em áreas íngremes, todo esse processo, ele tem que passar por uma revisão de segurança, não é? Então, esse é o desafio. Não é só pensar que nós estamos imunes porque nós tivemos projetos que são bem elaborados, não. A metodologia tem que ser revista. E esse é o grande problema. Não é daqui para frente, mas o que nós já fizemos, o que nós já construímos. Bocuí, você estava falando uma coisa que é muito importante, né? Que, na verdade, os países que são G7, mais um, G20, na verdade, quando vão para essas conferências, o posicionamento é geopolítico, porque, veja, o Biden, vamos pegar um exemplo do Biden, que sempre defendeu esse lado ambiental. E eu peguei aqui hoje, aqueles aqui, ó, eu escrevi 26 folhas hoje, viu, gente? A gente estuda, né, para fazer uma live, não é verdade? A gente procura vir mais ou menos preparado. Esse projeto Willow, que o Biden aprovou, que o Trump queria, ficou parado, que é a exploração de petróleo no Alasca. E eu vi aqui que a projeção é que vai gerar 278 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 30 anos. Então, você percebe, é uma fala quando está na frente da televisão, na mídia, numa conferência, e outra lá, porque a reeleição está perto. Na verdade, ele pretende a reeleição. E eu também fico espantado, porque
começou a discussão da exploração de petróleo na Amazônia. Como é que estão esses dois assuntos aí? Você tem uma ideia como está evoluindo isso aqui? Olha, essa é um tema complexo porque ele é bipolar, né? Ao Bipolar. mesmo tempo que você faz um discurso que você tem que eliminar a matriz do petróleo e tem que mudar esse processo, por outro lado, você tem a continuidade da exploração do petróleo, né? Enquanto que não há tecnologia, pelo menos segura, para resolver o problema com geoengenharia, com a possibilidade de você sequestrar carbono em grande quantidade, de você injetar substâncias da atmosfera para neutralizar os lançamentos de carbono, metano também. Então, essa perspectiva de confiança na tecnologia salvadora, ela não existe. Então, realmente, nós temos que trabalhar para fazer o corte nas emissões. Então, pensar em tirar mais petróleo que está embaixo da terra, num processo que já só da retirada já lança uma porção de substâncias nocivas na atmosfera, isso é um absurdo, não é? Mas é também preciso pensar que metade do serviço público dos Estados Unidos, né, ou seja, tudo que é usado para aquecimento, tudo que é usado para mover as máquinas militares americanas, nas frotas que estão pelo mundo todo, representam metade do consumo norte-americano e metade das emissões. Não é? Então, você tem envolvidos nesse processo potências que todo o aparato bélico é movido a petróleo. Né? E, no momento atual de conflito com a Rússia, com a guerra da Ucrânia, ninguém vai diminuir o ritmo do aparato militar. Pelo contrário, você tem um acirramento do processo geopolítico de tensão global, e isso implica na manutenção dos velhos processos que são a base, a matriz, que são a estrutura militar hoje existente, né? Estou falando aqui da questão militar, pelo custo que ela representa, 3 trilhões de dólares por ano. Né? E, por outro lado, você tem todo um processo de aquecimento de países no inverno, né? Você tem uma dificuldade já natural de fazer a transformação. Mas, por outro lado, a questão geopolítica diz o seguinte: eu não vou poder fazer essa transformação agora, eu preciso continuar no caminho da poluição, porque isso aqui me dá segurança para a integridade nacional dentro de um pensamento armamentista. Né? Então, nós estamos, Luiz Antônio, diante do velho problema histórico, né? De um modelo de países onde a questão climática ela vai se referir diretamente à paz. Se você não tiver um estado de paz no mundo, de segurança, você não consegue fazer a transformação desse modelo geopolítico que está aí com todo o seu aparato movido a petróleo, a combustível fóssil. Então, eu vejo com bastante dificuldade, porque os Estados Unidos, na verdade, não digo financiando, mas estão colaborando muito no conflito, né, Rússia-Ucrânia, também os países ali da OTAN. Por outro lado, a China, ela quer um protagonismo mundial para chegar no primeiro lugar, e eu já andei lendo que ela diz que não vai parar de queimar carvão até pelo menos 2030. Então eu digo, como é que a gente vai conseguir segurar para não chegar a 1,5 até 2050? Você vê solução próxima? Não, eu não vejo solução. Eu vejo a necessidade de nós começarmos a montar salas de situação em âmbito federal, estadual e municipais para a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Entendi. Eu acho que a transformação ela não está se dando e não há uma sinalização de que ela vai ocorrer no ritmo que as Nações Unidas estão pensando. Tanto que o próprio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, ele disse: nós estamos à beira do abismo com o pé no acelerador. Né? Então, a questão é, o que nós devemos fazer, nós, país como o Brasil, né? Com tanta vulnerabilidade, o Brasil é riquíssimo em biodiversidade, riquíssimo em florestas,
é riquíssimo em água, mas o Brasil é um país extremamente vulnerável à mudança climática. Então, como o Brasil deve se preparar para essa realidade? Como é que as cidades brasileiras, cidades, por exemplo, mega metrópoles, como a cidade de São Paulo, que continua ocupando as suas várzeas, né? Que continua ocupando áreas do território que não deveriam ser ocupadas em função de um excesso de pluviometria, uma chuva muito intensa que pode aí trazer uma grande dificuldade, ceifar vidas, né? Então, a questão para mim hoje, ela passa pelo fortalecimento do processo de contenção das mudanças climáticas, de adaptação, enquanto que, por outro lado, todos os esforços diplomáticos e todos os esforços da sociedade, dos governos, do setor econômico, devem caminhar para a sua sobrevivência. Porque quando nós falamos hoje de sustentabilidade e o paradigma é mudanças climáticas, nós estamos falando de sobrevivência. O sinônimo mais próximo de sustentabilidade é a sobrevivência, né? Então, eu acho que essa estratégia de voltar a grande capacidade para uma capacidade de preventiva e de remediação de eventos climáticos é essencial para o Brasil. Vide o que aconteceu o ano passado e retrasado em Recife, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em São Paulo, a seca no Sul, né? E as queimadas no Pantanal, né? E o aquecimento do Cerrado, a região de Mato Piba, onde hoje existe muita entrada de gado e de forma ilegal, você tem o ressecamento dos aquíferos, dos poços de profundidade. Então, na verdade, nós estamos deixando de fazer, de fazer uma prospecção de perda ecossistêmica. Nós só estamos contabilizando quanto perdemos de vegetação, mas não estamos contabilizando quanto perdemos de resiliência, enquanto que a Amazônia passa por um processo de fenecimento, né? Assim como a área do Cerrado, e a Caatinga por processo de desertificação, né? Então, essa metodologia também de avaliação de impactos, ela tem que mudar para uma metodologia que ela realmente possa identificar o risco, o real risco que nós estamos submetidos e quais as medidas necessárias para atenuar essa situação. Eu queria falar com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. A gente usa bastante termos e tal, e resiliência, né, pessoal, é um fenômeno da física que significa o seguinte, né, você tem um impacto num corpo, é a capacidade dele retornar ao estado anterior. E isso aí nós importamos aí para o meio ambiente, ou seja, nós temos que criar cidades e sistemas resilientes, ou seja, como a mudança climática ela é um fato e é inevitável e a gente não vai conseguir, a Agenda 2030 da ONU, por exemplo, ainda teve a infelicidade da Covid no meio do caminho aí, que atrapalhou demais, nós não vamos conseguir alcançar os objetivos, os ODS que nós acabamos de falar. Então, o Bocuí tem muita razão quando ele fala, nós não estamos nos preparando para as mudanças. A gente crê o quê? A gente crê em Papai Noel? Papai Noel vai chegar e vai tirar todo o carbono do planeta? Nós não temos políticas de resiliência. O Bocuí estava falando agora do Cerrado. Ontem eu fui ler sobre o Cerrado, eu estava dando uma aula na Escola Superior do Ministério Público, de 12 bacias hidrográficas, 8 nascem no Cerrado. Nós estamos acabando com o Pantanal, com o Cerrado. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Bocuí, eu também quero falar para todo mundo assim, Bocuí e eu, nós já nos conhecemos há bastante tempo, e quando a gente fala, pessoal, nós não temos lado político. Ou talvez tenhamos, o da sociedade, né? Nós somos... o nosso partido é o partido da sociedade. Então, quando a gente fala de
de um ato governamental, nós não estamos falando do partido X ou Y. Nós falamos assim, se o ato governamental foi correto, a gente fala que é correto. Se não foi, foi. Então, eu quero que vocês tenham essa certeza da isenção que nós temos, né? Nós trabalhamos com dados, tecnicamente, vocês sabem que eu sou promotor, e o Bocuí, com toda essa vivência, ele não vive politicamente de um lado ou de outro. Porque eu queria perguntar para você, nesse primeiro trimestre de 2023, a Amazônia queimou mais do que todas as outras vezes. Eu queria que você... O que será? Será que é fruto é acúmulo do que vem acontecendo? Houve um desmantelamento e, na verdade, ainda não se recuperou? Eu vi o presidente Lula falando agora que ele foi lá na posse, né, da posse, na coroação do rei Charles, e eu vi ele falando que ele está esperando o fundo de 100 bilhões de dólares e que não vem. Então eu queria, porque eu acho que sem dinheiro externo a gente não consegue controlar a Amazônia Legal. Ou você pensa diferente? Eu acho que precisa de recursos, tá? Agora, eu percebo duas situações com relação à governança ambiental do Brasil. Uma delas é que o governo Lula, ele traz na sua própria disputa eleitoral, ele entrou num processo bastante dividido, com uma margem muito pequena. E aí você tem uma resistência muito forte que está instalada principalmente na área do legislativo brasileiro, né? Na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, governar nessas condições e fazer transformações necessárias, é preciso que você tenha capacidade política de articulação para conseguir caminhar os seus projetos. Eu acho que isso vai levar o governo, já está levando, a uma perspectiva de uma frente ampla. E uma frente ampla vai abrigar dentro do governo 60% do Congresso, que é de ruralistas, daquele setor que não quer as transformações necessárias, porque para eles a exploração ilegal está representando hoje lucratividade, não é? Então, essa perspectiva de uma abertura de um governo para setores de degradação leva a uma grande instabilidade. E aí, como é que esse governo se comporta num processo de enfrentamento real, né? Porque é fácil você falar, nós vamos mudar para a bioeconomia, nós vamos mudar para o modelo de sustentabilidade para a Amazônia, vamos mudar a economia. Só que a pergunta é, Luiz Antônio, quanto tempo demora para fazer uma mudança de um perfil econômico numa região continental como a Amazônia? Não é? Demora muito tempo. Então, o que deve se atacar hoje muito duramente é a criminalidade. E a criminalidade que ela está enraizada na Amazônia, porque o governo anterior, ele praticamente desmantelou o aparato de fiscalização, né? E não só isso, mas também grande parte da normativa ambiental e do regramento que levava o IBAMA a ter maior eficiência, os órgãos de fiscalização especializados. Então, eu percebo que deve haver hoje uma ênfase muito maior no processo de enfrentamento com o crime organizado, assim como está ocorrendo na região Yanomami, porque lá havia uma crise humanitária e o governo fez o enfrentamento. Mas para a questão da floresta, do desmatamento e da degradação da floresta, que é outro fenômeno diferente, essa vontade política ela não está clara, ela não aparece. E é por isso que a gente vê que continua índice muito elevado de desmatamento. Importante é dizer que, se o ano passado nós tivemos 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, esse ano, cada árvore passa a ter um valor maior. Se nós tratarmos essa questão do ponto de vista do capital natural, nós vemos que o princípio da escassez nos diz que o que restou da Amazônia hoje, que já está entrando no processo de envelhecimento, exige e ele significa
uma importância relativa muito maior do que tinha 5 anos, 10 anos atrás. Então, quando fazemos a conta, nós desmatamos, perdemos 1.000 quilômetros quadrados, a mesma coisa que há 5 anos atrás, a conta está errada, não é a mesma valia. Você tem o fenômeno da raridade, você tem o fenômeno do desgaste e, portanto, o que restou tem mais valia. Não é? Então, tudo isso implica na responsabilidade de um governo que ele tenha liberdade política para fazer essas alterações. Mas, infelizmente, o próprio Congresso Nacional está legislando no sentido contrário, como a gente viu com a medida provisória agora, que protelou a questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e ainda embutiu na medida provisória vários jabutis, não é? Que são medidas que acabam favorecendo o agronegócio. Então, esse imbróglio todo, quer dizer, essa possibilidade de você ter um governo que tenha a capacidade de zerar o desmatamento na Amazônia num curto período de tempo, vai ter que ter muita vontade política e vai ter que mover forças que vão além da possibilidade de articulação política que hoje existe, quando a gente faz uma análise do que representa hoje a qualificação ambiental de governança do Congresso Nacional. Né? Então, nós estamos diante de uma situação bastante complexa no Brasil. E como o nosso tema também é envolvimento de empreendedores e sociedade, vamos falar um pouquinho da sigla ESG. Afinal, ESG, né, que é ambiental, a gente aqui no Brasil usa ASG, né, ambiental, social e governança. É mais uma fachada, é mais um marketing, tanto que a gente fala muito nisso, né, que é o marketing verde. Na verdade, você faz algumas empresas fazem publicidade enganosa, se passando por empresas que adotam o ESG, depois você vê que tem funcionários que estão lá mais ou menos num regime de escravidão e um monte de coisa arada. Na verdade, é uma coisa difícil, né? Mas o que seria operar em ESG, já que você escreveu sobre isso, inclusive, no seu livro? Quando eu escrevi, eu não escrevi o livro todo, né? Eu escrevi Sim. uma parte do livro e foi feito numa articulação com vários juristas e pessoas da área ambiental. Mas quando eu escrevi, nós não tínhamos um fenômeno, isso hoje está bem claro, que é o backlash, é o retrocesso nas conquistas sociais, que é a fase que começa muito claramente com Donald Trump, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se retira do acordo climático, depois o Brasil vem Bolsonaro e também neutraliza a área ambiental brasileira, toda aquela história do Ricardo Salles, que ficou muito explícita da passagem da boiada. Então, esse backlash, esse retorno, retrocesso civilizatório, ele aconteceu na área ambiental, mas ele também acabou acontecendo em outras áreas, por conta da necessidade de manter o vigor econômico, não é? Sem muitos regramentos. Então, hoje é muito bem-vinda a iniciativa de preocupação com meio ambiente, environmental, social and governance, porque você tem uma preocupação do setor empresarial para fazer uma transformação que interessa ao mercado. E aí eu vou colocar um pouquinho essa questão do mercado. Mercado, se você pensar nos ingleses, por exemplo, o setor de navegação deixou de ser sediado tão fortemente na Inglaterra, a Inglaterra passou a trabalhar na perspectiva econômica de fazer seguros, né? As grandes seguradoras britânicas, que hoje, diante do cenário das mudanças climáticas, essas seguradoras iriam à falência muito rapidamente. Se o setor econômico, inclusive na área de bancário, de seguros, não fizer um esforço necessário para que consiga manter uma regularidade de mercado para fazer frente às mudanças climáticas. Então, é claro que a sobrevivência do setor econômico, a sobrevivência das seguradoras, das grandes seguradoras, ela hoje faz parte desse grande amálgama
do ESG, né? E isso é muito forte na Europa. A Europa, por uma questão de cidadania europeia, você tem um avanço muito maior com relação às questões conceituais e o regramento de mercado. Por quê? Porque o cidadão ele é mais exigente quando chega na prateleira do mercado, do supermercado, ou vai comprar alguma coisa, ele quer saber se aquele produto foi feito ou não à custa de degradação ambiental. Então, você tem um elemento da transformação da consciência pública, da consciência humana, que leva a ações de mercado para que as empresas possam se garantir e sobreviverem no mercado também. Então, você tem duas pontas. Uma é a crucial sobrevivência da humanidade e do setor econômico. E, por outro lado, a crucial sobrevivência do mercado diante de uma humanidade mais consciente, né? Isso tudo dentro de um processo, em muitos países, de retrocesso, de tendência de backlash. Veja como essa situação ela é complexa, né? Então, você tem avanços, por um lado, avanços conceituais, avanços normativos, avanços de mercado, e, por outro lado, você tem também tendências e forças muito negativas atuando para desmantelar esses processos que, diria, são mais progressistas, né? Agora, não há dúvida que, com a questão das mudanças climáticas, com o concurso da ciência, da opinião pública, nós vamos avançar muito fortemente, principalmente na Europa, com relação a um regramento muito melhor do ponto de vista humanitário, né? O mesmo não acontece com os Estados Unidos, o mesmo não acontece com a China, o mesmo não acontece com a Índia. Você tem a Alemanha e outros países europeus liderando esse processo de transformação. E é esse um processo de governança que o Brasil deveria estar aberto. Hoje, o Brasil, na sua relação internacional, e o papel do Itamaraty é importantíssimo nesse sentido, ele deveria estar muito mais próximo dos países mais progressistas, que são justamente os países europeus, né? Mas o Brasil está se aproximando muito mais da China, de outros países que, do ponto de vista geopolítico, são de interesse para o Brasil como parceiros comerciais, né? Então, nós temos, de novo, uma questão que ela é contraditória do ponto de vista civilizatório. Ao mesmo tempo que você tem a necessidade de trabalhar de forma progressista, por outro lado, a questão geopolítica, econômica, é um backlash, ela puxa a humanidade para trás. Muito bem, pessoal. Eu queria aqui, já caminhando para o final, nosso tempo até já esgotou, mas eu queria falar uma coisa que Carlos Bocuí lembrou bem. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui um curso de pós-graduação, Lato Sensu. Bom, eu estou coordenando dois. Um que é a atuação do Ministério Público, e lá você vai encontrar atuação no ambiental. E o outro que é ambiental e urbanismo. E tem uma aula de consumo sustentável, que eu gosto de dar essa aula, porque eu faço pesquisa aí no mundo inteiro. Infelizmente, nós jogamos 1/3 da comida fora, que alimentaria toda a África subsaariana, enfim, tem uma aula especialmente para isso. Então, uma das maneiras que, como ele disse, os europeus fazem e nós não fazemos, nós temos que exigir rotulagem e origem. É uma maneira da sociedade controlar. Se nós não comprarmos produtos que vêm de áreas degradadas, a empresa ou muda ou fecha. Então, na verdade, nós podemos contribuir de diversas maneiras. Venha fazer o nosso curso. Nós discutimos isso 3 horas, sobre consumo sustentável. E, para finalizar, Bocuí, a última palavrinha. Eu noto que o STF ele deu uma caminhada para o verde. Você acha que isso aconteceu ou não? Eu acho, sim. Eu acho que na nossa democracia moderna, quando a gente considera a importância de um executivo,
ambientalmente correto, de um legislativo ambientalmente correto, e o do judiciário também, né, que seriam os componentes do Estado moderno. Nós tivemos um governo que foi um retrocesso do ponto de vista ambiental, é o executivo, e nós tivemos um legislativo que acompanhou aquele processo. E aí restou o judiciário. Então, o judiciário se sobressaiu na última gestão de governo, do governo federal, justamente pelo seu crescimento na área ambiental, o que é muito bom, é excepcional. Agora, nós estamos ainda patinando com o legislativo e nós temos hoje um executivo que faz um discurso correto, do ponto de vista conceitual, mas que ainda não demonstrou na prática que ele pode realmente transformar, por exemplo, paralisando o desmatamento da Amazônia. Não é? Então, eu acho que nós avançamos, sim, no judiciário. E eu acho que não teria como não avançar, porque são operadores de direito, não é? De direito ambiental. Não é? São especializados. Então, o que se espera minimamente do judiciário é que ele tenha essa especialização, né? E que ele faça isso com muita clareza conceitual de prevalência dos direitos difusos, né? Eu acho que essa é a grande expectativa de salvaguarda que nós temos para a sociedade, mas realmente é preciso que você tenha o concurso do executivo, do legislativo e das forças econômicas, da sociedade, com intensa participação social para fazer controle social, que é a questão da rotulagem, né? Você tem que saber de onde veio o produto, você tem que denunciar isso nos países de origem. Então, essa parte do controle social, que é tratada num acordo de Escazú, que o Brasil está perseguindo agora, é muito importante, porque trata exatamente da qualidade dessa participação social da sociedade como elemento de elaboração de políticas públicas e de acompanhamento para a implementação das políticas públicas. Uma sociedade madura e vigilante, né? Eu não sei se eu fui muito além da sua resposta, mas eu não Foi um consegui me conter. espetáculo. Queridos amigos, bom, nós estamos aqui então encerrando, e eu falei para você que ao final da nossa live você iria fazer uma avaliação, e eu não tenho dúvida da sua avaliação, né? Nós conversamos com uma das pessoas mais completas nessa área, mais conscientes, que detém um conhecimento teórico, prático, que opera diariamente isto aí. Então, fico muito satisfeito de ter trazido o Carlos Bocuí e passar para vocês aí. São temas magníficos que nós discutimos aqui e são coisas que nós precisamos discutir, porque, na verdade, fala muito do nosso futuro. Então, faço de novo a menção do QR Code, que você vai pegar artigos que eu selecionei, chamo de novo, né, faço o convite para que você dê a honra de entrar nos nossos cursos aqui. Temos 2 cursos de pós-graduação, além de muitos outros, né? Nós temos aqui praticamente uns 30 cursos, mas temos 2, atuação do MP, e temos o de meio ambiente, e vamos começar módulo agora. Então, venha com a gente que nós trazemos professores desse nível aí para discutir os assuntos que além desses outros assuntos que nós temos aqui durante o ano. O curso de atuação do MP ele é semestral, mas o outro de ambiental e urbanismo é anual. E eu também aqui deixo, depois eu vou dar a palavra para o Bocuí, já vou falar por mim, mas acho que eu já falo um pouquinho por ele. Eu quero concitar a sociedade a atuar mais politicamente. É que eu falo politicamente não é no sentido de entrar num partido político, não, exigir, participar de conselhos, em audiências públicas, e a gente ir evoluindo, exigindo normas, né, um comportamento que seja sustentável. Nós temos que ser a grande mudança. Não adianta a gente esperar que um super-homem venha nos salvar. A sociedade tem que ser organizada e pensar ambientalmente.
Afinal, o mundo não acaba quando a gente for embora. Ficarão filhos e netos e bisnetos que nós temos que deixar um mundo pelo menos razoável. Então eu faço essa, e me incluo também nessa obrigação. A gente não pensa que a gente, porque a gente está nesse lado, que a gente é santíssimo e tal, e que a gente... Não, a gente também está no mesmo bolo de consumismo, que nós temos então menos é mais, temos todos que nos adequar. Eu agradeço já da minha parte, mas eu vou deixar a palavra com o Bocuí para as palavras finais dele. Olha, Luiz Antônio, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Queria dizer a você da minha preocupação hoje do PROAN, da organização que eu presido, com relação a mensurarmos a efetividade da aplicação do direito ambiental no Brasil, né? Nós temos conversado isso com o professor Michel Brier, conceituado jurista, e ele está trabalhando um modelo de avaliação da implementação do direito ambiental, né? Eu acho que o Brasil precisa urgentemente fazer essa reflexão, até mesmo para avaliar quais seriam as metodologias a serem adotadas para que a gente tivesse uma melhora nesse sentido, até mesmo devido ao grau de ilegalidade que se plasma na Amazônia hoje, não é? Então, eu deixo isso como um pensamento, como um desafio, e agradeço muitíssimo, exaltando o papel do direito ambiental, o papel de professores como Luiz Antônio, que aumentam a consciência pública e nos levam a uma transformação civilizatória, que se faz hoje absolutamente necessária. Obrigado. E, Bocuí, eu digo mesmo, precisamos de pessoas como Carlos Bocuí, que dedica sua vida na construção de uma sociedade muito mais comprometida e que vai ter uma vida muito melhor. Convido a todos, então, para que venham nos nossos cursos e que sigam as nossas lives aí. E eu já vou aqui já deixar uma promessa, né? Já que eu gostei dessa daqui, eu vou trazer aqui uma colega que é craque na questão de violência contra a mulher e tal, que é outro assunto muito importante. Então, futuramente, daqui 1, 2 meses, aí, vamos fazer outra live aí com um assunto muito importante. E já falei com ela, ela já se dispôs, ela tem participado de vários seminários, de vários programas. Bom, na verdade, é uma das 10 mulheres que hoje mais atuam nessa área, é uma promotora de justiça muito, muito querida e entende muito do assunto, está envolvida diretamente nisso. Já fica aqui da minha parte aí, já fica aí marcada uma nova live futuramente, mas prestigie todas aqui o que o nosso grupo faz. Quero agradecer aqui, aí ó, nosso grupo está todo aqui, eu quero agradecer muito, porque sem eles a gente não conseguiria trazer para você o que nós trouxemos hoje. Bocuí, meu querido, continue sendo essa luz no meio ambiente e vamos continuar trabalhando junto. Obrigado, viu? Muita saúde. Seguimos. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado.